Bom dia, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com vocês hoje a lição de número 11 da nossa escola dominical, que traz como tema perdoar, sabedoria de vida. E o texto que o autor nos leva à reflexão encontra-se no livro de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 31. O texto é um texto bastante conhecido e aborda a parábola do filho pródigo. Existem muitas mensagens a respeito desse tema e é bastante interessante. Embora o texto ele não fale expressamente sobre o perdão, mas ele nos ensina muito a respeito do perdão. Nós vamos compreender que perdoar faz parte da natureza divina, da essência de Deus. Não é? E é isso que eu gostaria de deixar com os irmãos hoje. Nessa parábola, se os irmãos estudarem essa palavra, vão perceber que antes de comentar a palavra, de explicar a parábola do filho pródigo, Jesus ele apresenta outras duas parábolas que também abordam a questão do resgate de algo que estava perdido, algo que era valioso para nós e foi resgatado, foi encontrado, que é a parábola da dracma perdida e a parábola da ovelha perdida. E Jesus ele encerra ali esses ensinamentos com a parábola do filho pródigo. No momento em que Jesus nos apresenta essas parábolas, não é? Ele estava cercado ali por publicanos, por pecadores e por fariseus. O próprio texto fala isso. Publicanos não eram pessoas aceitas pela comunidade judaica, porque eram judeus, mas trabalhavam recolhendo impostos para os romanos, então eles não eram bem aceitos, não é? Todo mundo tinha repulsa dos publicanos. Os pecadores eles tinham uma moral, não é? Baixa, uma moral que ia contra os costumes impostos pela lei, ou pela conduta que eles praticavam, ou até mesmo pelas atividades desenvolvidas que eram desenvolvidas contrariamente à lei. Então eles também eram vistos com maus olhos perante os demais. E os fariseus eram os líderes, né? Os líderes religiosos da época que impunham ali o cumprimento da lei. Importante nós vermos aí nessas parábolas que Jesus ele procura ressaltar a alegria, não é? E nós encontrarmos algo de valor que havia se perdido foi restaurado, foi devolvido a nós, volta a fazer parte da nossa convivência, né? E nessas três parábolas aí, ele faz o encerramento com a parábola do filho pródigo, onde há a demonstração do amor do nosso Pai. A parábola do filho pródigo, né, ela inicia-se quando o filho ele vai até o pai e pede os seus haveres, né? Ou seja, ele pede a herança, a parte que lhe cabia da herança para o pai. Isso é uma coisa triste porque nós sabemos que não existe herança de pessoa viva. Então, se eu como filho vou até meu pai e peço a ele a parte da minha herança, indiretamente eu estou desejando a morte dele. Estou dizendo, olha, não quero conviver com você, quero que você desapareça e me dá a parte que me cabe da herança. Então isso é algo muito triste. Mas o pai, mesmo contrariado, ele atende aos anseios do filho e lhe entrega a parte que lhe cabia da sua herança. Ele vai para uma terra distante, né? Esse fato aí de ir a uma terra distante significa você sair da presença do Pai, né? Você sair da presença de Deus e ir ao mundo. E nessa terra distante ele gasta todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro, não é? Com os prazeres mundanos, os prazeres da carne. E a hora que acaba ele se vê na necessidade de trabalhar. E o único emprego que ele arruma é um emprego para cuidar de porcos. Veja que cuidar de porcos para os judeus era algo indigno, era algo que não era aceitável, porque o porco era considerado um animal imundo. E você cuidar desse animal, então, te levava a uma condição também de imundície também. E nesse momento, é o momento em que ele cai em si. Ele reconhece quem ele é, de quem ele é filho, aonde ele está e toma uma atitude. Essa atitude é de voltar à casa do Pai. E quando ele volta,
Veja que o pai ao longe já o reconhece, ou o pai ao longe já o avista. E qual é a atitude do pai? Ao chegar ao encontro do filho, o pai o abraça, beija, né, e o aceita. Então o pai demonstra, através desses atos, o perdão incondicional ao filho. Ele perdoa incondicionalmente o filho. E demonstra este amor dando-lhe uma roupa nova, dando-lhe uma sandália e um anel. Esses elementos também têm um significado muito importante. Porque a roupa nova significa a alegria. Então aquelas roupas de tristeza que ele carregava consigo são tirados dele e são lhe dadas roupas novas para demonstrar a alegria. A sandália também naquela época era algo importante, porque somente andavam descalços os escravos. E ele não era um escravo, e ele não volta também na condição de escravo. Tanto é que o pai lhe dá as sandálias. E o anel é o revestimento da autoridade. O pai quer deixar claro ali que aquele filho, ele não é um empregado, não é um servo, mas ele faz parte da família e compartilha da mesma autoridade que os demais. Então, perdão, irmãos, é uma decisão do ofendido. Se você foi ofendido, é você que tem a oportunidade de perdoar. E o perdão ele tem que ser incondicional. E para que ele seja incondicional, não há a exigência de se ter justificativas, mas simplesmente o arrependimento. O texto ele continua e nos mostra a postura do filho mais velho. O filho mais velho já tem uma postura totalmente diferente do pai. Ele começa a buscar justificativas e começa a explicar, mas eu fiz isso, eu faço aquilo, eu estou sempre aqui, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. E começa a comparar com o comportamento do filho mais novo e ele não encontra justificativa para aquela festa, para aquela alegria, para aquela restauração. Então ele não demonstra que ele soube entender o que é realmente o perdão. O perdão ele não é baseado em justificativas, irmãos. O perdão é baseado no amor. O perdão não é baseado no mérito. Eu não vou perdoar alguém porque ele merece, mas eu perdoo porque eu o amo. E eu quero demonstrar esse amor perdoando. Porque senão, não o perdão fica na condicional e ele não pode ser condicional. Até mesmo porque o perdão é você livrar-se da culpa. Então, quando você perdoa alguém, você está se libertando, você está se livrando. Veja que Deus, ele estende o seu perdão a toda a humanidade. Através do quê? Através do sacrifício de Jesus Cristo. E requer o quê? Requer simplesmente o arrependimento mediante a fé. O perdão de Deus não tem condicional, não existe condição. Da mesma forma, se nós, como cristãos, refletimos o amor de Deus, o nosso amor, o nosso perdão também deve ser incondicional. O perdão é fruto do amor de Deus. E na prática, irmãos, como é que funciona? No nosso dia a dia, na nossa caminhada, nós podemos ter ofendido alguém ou sermos ofendidos por alguém e como proceder. Então existem duas condutas aí, uma para o ofensor e uma para o ofendido. Se eu sou o ofensor, o que eu devo fazer? Primeiramente, reconhecer. Eu preciso reconhecer o meu erro. Então veja que o filho pródigo, ele, naquele momento em que ele está trabalhando ali, alimentando os porcos, ele reconhece quem ele é e o erro que ele cometeu. E esse reconhecimento leva a uma mudança de comportamento. Então, nós, como ofensores, também temos que reconhecer o erro e mudarmos a postura. A mudança do filho pródigo foi de voltar e sinalizar pela reconciliação. Então, quando você ofende alguém, você tem que reconhecer o seu erro, mudar a sua postura, mudar o seu comportamento e sinalizar para uma reconciliação. Reconciliação tanto com Deus, também com as pessoas. Se você é o ofendido, a sua primeira postura é abraçar.
Veja que o pai, quando avista o filho, ele não pergunta nada, não indaga nada, não questiona, mas simplesmente o abraça. As justificativas, irmãos, vêm posteriormente. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar as pessoas, por quê? Porque nós queremos primeiro as justificativas. Vou avaliar as justificativas para depois eu vou ver se aquela pessoa merece ou não o perdão. E Deus nos ensina que nós devemos agir de uma forma diferente. Deus nos ensina que nós devemos abraçar primeiro, porque o perdão ele é incondicional. O perdão ele não decorre do mérito. O perdão ele não decorre da justificativa, mas o perdão decorre do amor. Então, se o amor de Deus se desenvolve em mim, reflete em mim, a minha postura deve ser a mesma de Deus, ou deve ser a mesma daquele Pai amoroso, em apenas abraçar, em apenas aceitar, trabalhar para a reconciliação. As explicações elas ficam em segundo plano. Eu até posso ouvir as explicações, as justificativas, mas quando eu ouço essas explicações, quando eu ouço essas justificativas, não é? A pessoa já está perdoada. Eu já perdoei aquela pessoa independentemente de serem ou não aceitas as suas justificativas. Irmãos, celebre a graça de Deus. O perdão, ele reflete a graça de Deus. O perdão nos remete ao arrependimento e a uma reconciliação. O perdão é dádiva de Deus. Não perca a oportunidade de pedir perdão e também não perca a oportunidade de perdoar alguém. O perdão ele é uma dádiva de Deus e ele reflete o amor de Deus para com a humanidade e o amor de Deus para conosco. Amém, irmãos? São essas reflexões que eu gostaria de levar os irmãos que pudessem refletir e saber que perdoar é uma sabedoria divina, de vida, perdão. O perdão é fruto do amor de Deus. Demonstre que o amor de Deus ele vive, não é? Ele reflete no seu coração, perdoando também aquelas pessoas que talvez o tenham ofendido. Amém? Então, muito obrigado, fiquem na paz, um bom dia a todos e dentro em breve aí estaremos todos juntos.